mais dele nós vamos ter sobre a nossa vida. É a mesma coisa, irmãos. Eu uso de exemplo em determinados lugares onde eu vou. Se você entrar hoje em uma pastelaria e lá eles vão estar fritando pastel, você pode estar usando o melhor perfume do mundo. Automaticamente você sairá de lá com um novo cheiro. O cheiro de gordura. O cheiro de pastel. Aonde você chegar, as pessoas vão chegar perto de você e vai falar, você está cheirando a fritura. Também quando você vem na presença do Senhor, você também absorve o bom perfume. Você absorve a essência dele que há nele. E se você permanecer nele e ele permanecer em você, palavras de vida eterna fluirão do seu interior. Não importa a circunstância nem a situação. Ele quer que você creia que ele é o seu Senhor, que ele é o seu ajudador, que ele é o seu dono. E ele te comprou com um alto preço. E por isso nós temos que ter a confiança que Cristo é a maior riqueza a qual nós temos. Mas não é como o mundo tem. A nossa riqueza não é como o mundo possui. Quando nós estamos no mundo, quanto mais granjeamos, mais queremos guardar. Com Cristo não. É dando que se recebe. Quanto mais você doar dele, mais ele irá acrescentar sobre a sua vida. A justiça de Cristo é essa realidade, igreja. Quanto mais você se doa para a obra, mais ele também acrescenta sobre você. No livro de Lucas, capítulo 10, quando ele relata: as raposas têm os seus covis, passarinhos têm o seu ninho, porém o Filho de Deus não tem onde reclinar a cabeça. Não é porque ele não tinha ali uma casa, era porque o tempo é abreviado. Quando nós nos dedicamos a fazer a obra de Deus, é a tempo e fora de tempo. Nós, por muitas das vezes, viramos noites e mais noites, fazendo visitações e vigílias. E às vezes a pessoa até fala assim, você não está cansado? Não, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Quanto mais nós nos doamos para Ele, mais Ele nos edifica, mais Ele nos enche, mais Ele nos fortalece. E mais dele vai ser achado em vós. Por isso nós temos que ter uma vida de santificação na presença dEle. A santidade, ela é uma coisa. Santificação é outra. Santificação é quando você se entrega na presença de Deus. É quando você tira um momento para fazer o seu devocional com Ele. Para buscar mais e mais da presença dEle. Para se alimentar mais e mais da sua palavra. Para você mergulhar no mais profundo em oração, em intimidade. Muitas das vezes, as pessoas chegam até nós e falam assim, ora por mim. Achando que o Senhor não a ouve. O véu já se rasgou. E todos nós temos o livre acesso para falar com Ele. Mas nem todos temos algo ao qual o Espírito Santo acrescenta: paciência. É necessário termos paciência para achegarmos ao Senhor, orarmos a Ele e ouvir a voz dEle. Muitas das vezes nós até dobramos o joelho para nos santificar, para pedir, mas não temos paciência de ouvir a resposta. Sabe por quê? Queremos ver. Estamos acostumados só a ver com os olhos carnais. Certa feita, os discípulos do Senhor Jesus estavam com Ele em um barco. E sobreveio uma tempestade por causa das adversidades que o Senhor estava indo fazer com os seus discípulos. E diante daquela tempestade, os seus discípulos que andavam sempre com Ele, sabiam que eles estavam ali e não confiaram no poder de Deus. Ficaram desesperados. Mestre, não se importa que vamos morrer? E o Senhor Jesus estava com ele no barco. E ele simplesmente liberou uma palavra. O poder, igreja, está na palavra. A palavra do Senhor, a qual você guarda no seu coração. O Senhor estava ali em todo o tempo dentro daquele barco. Só porque você não vê, só porque os discípulos não estavam contemplando a face dele, eles não acreditaram. Acharam que estavam só. E o Senhor Jesus disse e fez ouvir a sua voz. E logo mais o que os discípulos disseram: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Grande é o mistério a qual o Senhor Jesus deixou sobre nós. Nós vamos falar também aqui logo mais. Mas deixa eu só finalizar aqui.
Cristo, Ele deu a sua vida para que você também tenha vida. Ele te deu vida e vida em abundância. Amém? Amém. Vamos aqui para o livro de João, capítulo 14, que nós vamos falar sobre essa presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não deixa passar do horário não, viu, cara? É 9. É quantas horas? Não, mas fica à vontade. Amém. Glória a Deus. João, quanto, irmão? João 14. Aleluias, glória ao santo nome do Senhor. Livro de João 14. Versículo 23. Portanto, irmãos, não é o você ver com os olhos carnais, mas é o que você sente. É você ter a certeza, confiança, fé. E diz assim a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 14, versos 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai amará, e viveremos para ele, e ele faremos nele morada. Amém. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é a minha, mas é a do meu Pai que me enviou. Visto isto, estando ainda convosco, mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos em paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem atemorizes. Ouviste o que eu disse? Vos volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vou para o Pai, e o Pai, pois, é maior do que eu. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, naquela situação, naquela circunstância a qual o vento estava revolto, o mar estava bravio, o próprio Senhor Jesus ainda estava dentro do barco, mas os discípulos se amedrontaram, ficaram com medo, sentindo a qual a presença do Senhor não estivesse com eles. Mas hoje não é diferente. O Senhor Jesus, Ele já está no reino de glória, preparando um lugar, como se diz aqui em João 14, não te turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar. Você tem certeza? Você tem certeza que o Senhor foi preparar um lugar para você? Você tem fé, esperança, confiança de que você foi comprado por um preço precioso? Mas não é somente, irmãos, você crer. Você tem que ouvir e guardar as palavras do Senhor no seu coração. E no tempo oportuno Ele vai trazer sobre você. Mas Ele mesmo disse, o poder está na palavra. Quando você ergue as suas mãos, o confessa como único, suficiente Salvador da sua vida, você recebe o penhor da vida e vida em abundância. Mas aonde quer passar a eternidade? Para alguns, há uma morada, que Ele próprio foi preparar. Mas para aqueles que ouvem e obedecem a palavra do Pai, nascer de novo, nascer das águas e do Espírito, vão reinar com Ele. E hoje você está aqui para participar da renovação do cálice na aliança, no sangue a qual Ele derramou no madeiro, do corpo a qual Ele apregoou também no madeiro, um valor inestimável. E você está aqui para se alegrar como um povo eleito, porque aquele que não come e não bebe do cálice não faz parte do reino, assim como também quem não guarda as suas palavras. E as palavras filhinhos, não pequei, mas se pecar, saiba que há um justo advogado, juiz, que julga a sua causa. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por isso,
Todas as vezes em que você for tocar no cálice, examine o homem a si mesmo. Ele não te chamou para ser juiz. Ele não te chamou para ser advogado. Ele pede que você examine a você mesmo. Lance sobre ele todas as suas acusações. Lance sobre ele todo o seu medo, toda a incerteza, toda a insegurança. E creia que ele já tem um valor sobre a sua vida pago, a qual ninguém pode tirar das mãos dele. No livro de João, capítulo 10, ele diz: vocês são minhas ovelhas e ninguém pode tomá-los da minha mão. Ainda que venha o mercenário, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. Eu sou conhecido delas e elas são conhecidas de mim. Por isso a importância, igreja, de você fazer menção da palavra de Deus. O Senhor, Ele não te comprou com um preço de dinheiro. Ele não fez como o mundo faz. Ele não faz como o mundo faz. O mundo, ele quer te tirar o seu tempo, ele quer te distrair de todas as maneiras. Mas o Senhor, ele quer acrescentar tempos e mais tempos sobre a sua vida. Mas para isso você precisa tirar um período de santificação na presença dele. Quando é esse período, pastora? Este a qual você está vivendo. Você está recebendo palavras de vida eterna. Você está sendo alimentado pela palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. E que o Senhor fez por mim e por você? Hoje, Ele enviou o Espírito Santo. É a necessidade que você precisa ter, a qual os discípulos observaram ali. Quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Ele disse que enviaria o Espírito Santo Consolador. E é este mesmo, a qual vai te convencer do juízo, do pecado, da justiça. É Ele que vai te conduzir. É Ele que vai te direcionar os caminhos a qual você deve andar. É Ele que vai a cada dia mover sobre o seu coração as palavras de vida eterna. É este Espírito Santo que opera com justiça, paz e alegria no nosso meio. Ele a cada dia derramará amor sobre os nossos corações. Ele também te enche de poder quando você busca. Ele edifica a sua igreja, a sua noiva. Ensina a todos que creem o que é para fazer e o que não é para fazer. Ele habita no meio dos louvores e permanece sempre naquele que crê. O Espírito Santo só precisa de um coração ouvinte, praticante da sua palavra. Alguém que anseia estar na presença dele e recebê-lo. O Senhor Jesus enviou a ele. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei. O cear não é somente você abrir e deixar a porta aberta e deixar. Ele só vai entrar se ele for convidado. E se você também dedicar a ele um tempo. Se você der a ele importância. Não basta, igreja, você abrir a porta do seu coração, ou seja, abrir a porta do seu lar e deixar lá alguém para trabalhar. A pessoa não sabe onde ela vai colocar as coisas. É você que tem que dizer: muda isso, molda aquilo, faça dessa forma. O Espírito Santo, ele é um mediador que vai levar os seus anseios e os seus desejos ao nosso intercessor Jesus Cristo, ao nosso mediador Jesus Cristo. Mas você precisa ter dedicação a Ele. Você precisa dedicar um tempo para Ele, porque Ele é o nosso melhor amigo. Amém. Ele que vai te instruir a cada dia. O Espírito Santo, ele serve como um apoio divino, também indispensável na vida de um crente. Quando você o buscar de todo o seu coração, ele será o suficiente para a sua vida. Ele vai continuar a boa obra, a qual o Senhor Jesus Cristo já iniciou. Jesus Cristo é o caminho e o Espírito Santo te conduzirá pelo caminho. Ele vai abrir todo o seu entendimento e ele vai revelar os mistérios de Deus ao seu coração. Ele também revelará maravilhas divinas diante do seu ministério. O ministério só flui quando você busca a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Como? Oração, jejum, palavra. Eu tenho ensinado aonde eu tenho passado.
O jejum não é simplesmente você ficar com fome. É você abrir mão de tudo aquilo que te afasta de Deus. É você tirar um tempo e deixar tudo de lado. Ah, hoje eu vou fazer um jejum, começar hoje de 7 dias a pão e água. Mas não fecha a boca, não vigia, fala mal do irmão, fala mal do filho, escandaliza a obra de Deus e acha que está em santificação. É bem melhor você ir para o seu quarto, desligar tudo, irmão, e ficar lá 5 minutos, glorificando, adorando o Senhor. Você vai ficar muito mais limpo do que durante esses 7 dias sem vigilância. Primeiro nós temos que vigiar. Primeiro nós temos que vigiar para depois orar. E para também meditar. Eu falo para os irmãos, isso é muito importante. Eu há muitos anos vou a monte orar de madrugada, de manhã, não tem dia, não tem hora. Mas já aconteceu de um dia eu dobrar o meu joelho em um cupinzeiro. E as formigas começaram a sair e a picada delas corta, dói. E eu cheguei lá de noite, fui correndo, tinha que entregar meu propósito, fui chegando, dobrando o joelho e depois só senti as picadas. Se eu tivesse vigiado, não teria passado por aquela situação. E por muitas das vezes, a gente só quer sacrificar, a gente só quer fazer e não vigia. E será que Deus está recebendo? Será que aquilo que nós estamos fazendo está do agrado do Senhor? O Senhor nessa noite nos chama a atenção. Dê mais lugar para o Espírito Santo. Abra mais mão das coisas que te distraem sobre a terra, sobre este mundo. Fique mais ligado nas coisas espirituais. O reino do nosso Deus não é comida nem bebida, mas é o tempo que você passa em comunhão com o Espírito. Aleluias. O Senhor também nesta noite nos instrui que somos achegados ao Espírito Santo. Para quê? Para que venhamos ser obedientes, para sermos imitadores de Cristo, guardando as suas palavras, sendo ouvinte e servindo Ele. E as bênçãos serão aceitas sobre o nosso coração. O Senhor conhece a cada um de vós. Ele usa de você com palavras de sabedoria. Por muitas das vezes, você vai até querer xingar, mas o Espírito Santo vai te aproximar e dizer, não, não é assim, se cala. É melhor calar do que por muitas das vezes blasfemar. O Espírito Santo nesta noite quer que você seja sensível à voz dele e receba um ensino fundamental para que você venha a ser bem-sucedido. Toda a unção divina, ela vai vir sobre a sua vida quando você buscar a presença do Espírito Santo. Nós seremos bênçãos uns para os outros quando buscarmos a presença do Espírito Santo. O Senhor, Ele não quer te dar uma herança física, dinheiro, ou deixar você rico das coisas deste mundo. Porque por muitas das vezes, você vai se distrair. Ah, eu comprei um carro, 2, 3, tenho que cuidar. Tenho que trabalhar para pagar o seguro, para pagar as prestações. E acaba abrindo mão do tempo de oração, do tempo de vigilância na presença do Senhor, das madrugadas e vigílias. Porque dá prioridade às coisas terrenas. O Senhor, Ele sabe que você precisa de dinheiro. Ele sabe que você precisa do seu trabalho. Mas cuidado, para que o dinheiro que o Senhor coloque nas tuas mãos não seja um dinheiro como foi na mão de Judas. Te leve à ganância e a trair os seus próprios irmãos. Quando o Senhor chamou todos os seus discípulos para reunir ali naquela mesa, Ele disse, um de vós há de me trair. E não foi por palavras somente. Foi por ganância. Foi por oportunidades. Não perca a oportunidade, igreja, de estar ceando com Cristo, de estar em comunhão com os irmãos. Porque foi isso que Judas abriu mão quando ele se apegou àquelas moedas de prata. O Senhor Jesus disse, um de vós há de me trair. E logo um ali exclamou, será eu? Será eu, mestre? Outro atrás, será eu? E ele disse, aquele que levar a mão no pão junto comigo, esse há de me trair. E Judas, ainda estando levando o pão na boca, perguntou, será eu? E ele disse, tu já o fizestes. Vai e termina. E ele levantou-se e não ceiou com os demais. Sabe por quê? Isto é característica de quem não vive o Evangelho. De quem só pensa em si próprio. De quem só quer o seu próprio crescimento. De quem quer somente a sua
satisfação. Mas quando nós estamos em comunhão, em unidade, nós vamos pensar uns nos outros. O verdadeiro mistério de você ser um cristão é orar uns pelos outros. Porque quando eu oro por você, o Senhor trabalha em meu favor. Em meu favor. Ele trabalha na minha causa. É quando nós oramos uns pelos outros. Está lá em Tiago. Nós temos que vir para o culto para cultuar o Senhor. Alegrar na presença dele, adorar. E orar uns pelos outros. Interceder nas causas uns dos outros. Não é se eu vejo um irmão na dificuldade, eu começar a apontar e a julgar. Não, eu vou orar para que o Senhor venha trabalhar. Uma das grandes dificuldades, irmãos, que eu tive quando eu estava em igreja pentecostal, era que Deus revelava, aí o irmão, em vez de orar, ele apontava. Ó, Deus me mostrou isso e isso na vida do irmão. Eu vou orar. Não, irmã, o irmão está com isso e isso. Deus me mostrou, que Deus também me mostrou, irmão, eu estou em oração. Mas a irmã, além de não orar, saía fermentando a igreja. E todo mundo que chegava perto do irmão, olhava para ele diferente. E ele não se sentia bem naquele lugar. Aonde está o amor nisso? O amor está quando você abraça a causa um do outro. Quando você ajuda o irmão a se levantar em oração, na intercessão. Uma das coisas, irmãos, que nós temos que entender. Eu era a pior pessoa do mundo. Eu era uma pessoa insuportável, mas se Deus fez na minha vida, a ponto de que hoje eu cuide dos filhos dele, a ponto de que hoje eu leve alimentos para os filhos dele, eu era uma das pessoas mais egoístas que tinha sobre a terra. Sabe aquela pessoa que você ganhava assim, um pedaço de batom, ou um Kinder Ovo, ou uma pipoca? Eu comia o meu devagarzinho para o do outro acabar e eu ficar com o meu na mão. E depois um doce, você ganhou também, você comeu também. Isso é egoísmo. Mas hoje eu aprendi que eu tenho que compartilhar. Que ainda que seja 5 pães e 2 peixinhos, se eu abençoar, isso também vai acrescentar na vida dos outros e na minha também. Este é o mistério do Senhor para nós. Quando nós abrimos mão de fazer aquilo que é bom para mim, mas fazer o que é bom para o próximo, o Senhor agrada. E Ele acrescenta bênçãos e bênçãos sem medidas sobre a nossa vida. Essa é uma das heranças que o Senhor quer que você faça. Divida o que é seu. Aleluias. O Senhor, Ele pede para você que você venha deixar o seu próprio corpo para que o Espírito Santo faça morada. Para que o Espírito Santo habite, limpe, para que Ele te conduza. E assim também, Ele não quer somente limpar o seu corpo. Ele quer te dar novas vestes espirituais. Como está lá em Efésios 6. Ele vai te cingir com as armaduras do Evangelho. O Evangelho da salvação. Não vai ser armas a qual você vai ferir o seu adversário. Mas vão ser armas a qual você vai estar revestido para o bom combate. Para a sua própria defesa. Aonde o inimigo não pode te tocar. Mas para isso você precisa estar em constante oração. Com o Espírito Santo introduzido sobre a sua vida. O Senhor Jesus, Ele fala que até a sua própria mãe entregou o corpo para a obra de Deus. Para que Ele fizesse morada ali durante um período de 9 meses. Antes de vir ao mundo. O Senhor Jesus precisou do corpo de Maria. E assim também hoje o Espírito Santo precisa do seu corpo para ser uma agente de bênção sobre vidas de multidões e multidões que está sobre a terra. Aleluias. E o que o Senhor nos dá de exemplo? Se você está achando difícil doar o seu corpo para o Espírito Santo fazer morada, Ele doou algo mais precioso, o seu sangue. Aquele sangue derramado no madeiro, o sangue carmesim. Ele entregou para mim e para você também o seu próprio Espírito, para nos conduzir à vida eterna. É o próprio Espírito de Deus e algo a qual Ele dá cada dia sobre as nossas vidas. A paz de Espírito. Quando você, irmãos, alcança a sabedoria, o poder do alto, que é a palavra de Deus, Ele te dá vida, paz em abundância. E isso é algo que ninguém pode pagar.
é somente você reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, guardando as suas palavras. Ele também te deu graça, força, paz. Te deu um jugo leve, uma vez que o seu fardo era pesado demais. Ele também te acrescenta os seus mandamentos, alegria e glória. Aleluias. Ele se entregou por nós e Ele quer a cada dia cuidar de nós. Ele se revela para você como força. A sua palavra será sempre um amparo sobre as nossas vidas. Ela se renova a cada manhã. E a sua vontade é que você viva o seu prazer, o prazer de Deus. Estar em paz. A paz que excede todo entendimento. Uma vez que você tem a real e firme convicção que você está em paz, irmãos, não é vento, não é mar, não é tempestade, não são palavras adversárias como a de Jezabel, que vai fazer você se esconder numa caverna, enquanto Elias havia acabado de derrotar 400 profetas. A palavra, ela tem poder. Se você ter ciência, se você ter a certeza do poder que a palavra há na sua boca, você seria mais vigilante no falar. Você seria mais guardador das palavras que saem da sua boca. E nesta noite, o Senhor, Ele fala para mim e para você que grande é esse privilégio, a palavra que Ele nos deu. E Ele quer encontrar essa palavra a cada dia nos seus lábios, quando você sair para anunciar a boa nova. As palavras de salvação. Abra a palavra do Senhor em Tessalonicenses 3. Glória a Deus. Tessalonicenses 3, está lá no finalzinho. Se os irmãos não quiserem abrir, só anota para vocês meditar depois. Tessalonicenses. Primeiro ou segundo? Segundo. Segundo Tessalonicenses. Amém? Que diz assim: E vós, irmãos, não cansei de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por epístola, anotai-vos, nem vós ansieis com eles, porque ficarão envergonhados. Todavia, não considerei por inimigo, mas adverte-o como irmão. Amém? O Senhor, nesta noite, Ele também nos fala. Quem é que nos convence do juízo, do pecado e da justiça? É o próprio Espírito Santo. Mas se no nosso meio tem um irmão que ele não quer buscar, que ele não quer orar, que ele não quer guardar as palavras do Senhor, o Senhor diz que nós devemos adverti-lo, mas não julgá-lo. Que nós devemos discipliná-lo, porque eles não são obedientes à palavra. Eles não são obedientes à epístola. Não considere ele como inimigo. Ore por ele. Interceda por ele. Porque enquanto você orar, interceder e entregar nas mãos do Senhor, essa obra não é sua. Ela é do Senhor. E é Ele quem vai mover em seu favor. Aleluias. Glória a Deus. Convido você também a abrir em 1 João. Mais à frente um pouquinho. João 1:3. Amém? 3:1. Vede que o amor nos tem. Amém? 1 João 3:1. Acharam? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai,
a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece. Portanto, não conheceu a Ele mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor, nesta noite, está te afirmando o penhor da salvação. Uma vez que você conhece Jesus e você guarda os seus mandamentos, cumpre os mandamentos de nascer das águas e do Espírito, você se torna filho de Deus. Ah, mas eu já confessei, é necessário batizar? Sim, porque o batismo, ele é o novo nascimento. Até o Senhor Jesus Cristo passou por este ato. Ele era batizado pelo João Batista para o arrependimento. E quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Não foi isso? E ali ele recebeu o Espírito Santo. Mas ele disse ali em uma conversa para Nicodemos: é necessário nascer das águas e do Espírito. Porque ele já passou por esse processo. Até a vinda de Cristo, até a morte de Cristo, até a ressurreição de Cristo, nós éramos batizados para o arrependimento. Mas agora o novo nascimento é para o novo nascimento das águas e do Espírito. Quando você nasce das águas e do Espírito, você passa a ser um ser espiritual e precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Foi por isso que o Senhor Jesus foi levado ao deserto 40 dias e 40 noites. E quando o arqui-inimigo das nossas almas chegou para tentá-lo, o que ele disse? Transforma essa pedra em pão. E ele respondeu com a palavra. Nem só de palavra viverá o homem. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus foi tentado mais uma vez. Se tu és mesmo filho de Deus, lance-te daqui abaixo, que o Senhor enviará os anjos para te pegar. E o que o Senhor respondeu? Está escrito que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. E por mais uma vez, ele pediu para que o Senhor Jesus prostrasse e adorasse a Ele. E ele disse: está escrito que só prestaremos louvor e adoração ao nosso Deus. E mandou que o diabo saísse. O Senhor venceu com a palavra de Deus. Por isso é necessário, irmãos, que nós venhamos estar firmados, alicerçados na palavra de Deus. E você já tem esse conhecimento. É realmente necessário nascer das águas e do Espírito, ser alimentado da palavra de Deus, ter uma vida espiritual, porque outrora você era filho da vontade do homem carnal, e predominava sobre você os anseios carnais. Mas agora, quando você nascer das águas e do Espírito, você será uma nova criatura. Como criança de colo, precisa estar perto do Pai, ser alimentado do Pai. Não adianta somente você nascer das águas e do Espírito e se afastar da presença. Se você não vier ter comunhão com os santos, se você não vier ter comunhão com a igreja. Hoje em dia está uma moda de live, está uma moda de que você pode assistir culto em casa. Não, o Senhor nos chamou para estar em comunhão uns com os outros. É necessário estarmos juntos para orarmos uns com os outros. Pela imposição de mãos, curaremos os enfermos e os doentes. É necessário que venhamos estar em comunhão. E o mundo tem usado dessa distração para que nós venhamos cada vez mais nos afastar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. E o altar é estabelecido na igreja. Mas vós sois a igreja aonde vocês forem. Mas é necessário vocês virem para a casa de Deus para serem instruídos na palavra. No livro de Jeremias, capítulo 18, quando o Senhor disse para ele: Jeremias, desce depressa à casa do oleiro, porque me convém que você venha ouvir as minhas palavras. O Senhor chamou Jeremias ali para ouvir as palavras.
Mas muitas pessoas, quando vão ministrar essa palavra, estão totalmente preocupados com o trabalho. E esquecem completamente da palavra. E o Senhor mandou a Jeremias observar que assim como o oleiro trabalhava no barro, ele também trabalharia sobre Israel, sobre Jerusalém. Esta foi a palavra que o Senhor disse para Jeremias. E ele atentou bem para aquela palavra. O trabalho é do Senhor. Você só tem que anunciar. Mas para você anunciar, você precisa vir à casa de Deus para ouvir as palavras dele. Não adianta, eu tenho comunhão, eu tenho intimidade com Deus. Você não sabe, eu ouço isso direto, irmãos. Quando eu sou uma pessoa que vai na casa das ovelhas, que visito. Aí quando eu falo, irmão, você está afastado, que é isso, pastor? Eu estou em comunhão. Você não sabe da minha vida com Deus? Eu falei, não sei mesmo não. A sua vida com Deus é você e Deus. Mas eu sei quanto tempo que você não foi lá na igreja orar pelo seu irmão. Minha vida está assim, minha vida está aquilo outro, ninguém sabe, quer saber da minha vida. Eu falei assim, irmão, realmente o seu fardo está pesado demais para você. Mas se você for à igreja, entregar no altar, nós vamos te ajudar em oração. Porque é isso que acontece, irmão. Sabe aquelas sacolas de feira que a gente carregava antigamente? Que tinha as alças durinhas assim? Acho que é tipo de corda de varal. Aí se uma pessoa pegar de um lado e outra pegar do outro, vai ficar mais leve do que você carregar sozinho. Assim também é o nosso fardo, é o nosso jugo. Mas muitas pessoas acham que não precisa mais um do outro. Que não precisam vir à igreja. O Senhor, Ele diz que você tem que vir à casa do Senhor. Estar em comunhão com os irmãos. Estar sempre em unidade, assim como o Pai e o Filho é, nós também temos que ser. Nós temos que atentar para as palavras do Senhor a cada dia sobre a nossa vida. E o Senhor, Ele te chama para o novo nascimento, porque Ele quer te dar graça, bênçãos sem medidas. Ele não quer te dar paz como o mundo dá, mas Ele quer te dar uma paz em excelência. O nascido de Deus, ele alcança uma nova fonte de vida, uma nova forma de vida. Mas para isso você precisa ouvir a palavra de Deus e ser fundamentada por toda a autoridade de Deus. Só quando você guardar no seu coração, você vai ter mais anseio de buscar mais e mais. Todo homem que é carnal, ele não consegue discernir nem as palavras. Eu falo para os irmãos que enquanto eu era convencida e não convertida, eu entrava no culto e já queria ir embora para ver o Pânico na TV. Eu não sabia nada que tinha sido pregado na igreja. Eu nem lembrava que oração com louvor. Às vezes eu lembrava do louvor porque eu dançava um pouquinho lá e para cá. E lembrava do louvor, mas da palavra que liberta, passava bem longe. Acho que nem entrava pelos ouvidos. Batia e caía por terra. Mas isso é possível, igreja, quando você abre o coração. Quando você busca entendimento na palavra. E essa é a vontade de Deus. Que você venha gloriar na palavra dele. Que você venha fazer menção às palavras que ele coloca no seu coração. Hoje eu estou passando luta, estou passando dificuldade. Estou com umas contas para pagar, não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou na agiota, acho que eu vou ali na farmácia, vou na padaria, vou empenhorar meu relógio, minha casa. E aí de repente o Espírito Santo traz no seu coração. Eleve os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando você lembra que tudo é dele, que não é prata nem ouro, mas é a palavra, levanta e anda. E de repente quando você sai com aquela dificuldade no coração, com aquela dificuldade na mente, mas aí o Espírito Santo também vem e limpa com as palavras dele. E de repente, quando você vai lá e vê a igreja, já não tem mais dívida. Aconteceu comigo. Eu estava com um lote em Igarapé, que se inteirasse 3 prestações, eu perdi o lote. Não tinha seguro, não. Tipo assim, se você atrasou 3 parcelas, não independente do que você já pagou, não, você perdeu o lote. E eu estava nessa situação em uma determinada vez. E aí eu consegui uma quantia, paguei um, paguei o outro. E esse lote eu ia acabar de pagar ele quando meu filho fizesse 16 anos. E ele estava somente com 13 anos naquela época. E quando eu fui lá, paguei um, paguei o outro, e consegui o dinheiro, fui pagar a terceira, em frente ao Itaú, em frente àquela pracinha ali da Amazonas, eu liguei para o lugar lá que fica, é contabilidade, não? Como é que chama? Imobiliária. Pedindo o número do código de barras que eu ia entrar no Itaú para pagar.
E aí a moça da imobiliária falou para mim assim, não, o seu lote está quitado. Eu falei assim, não está quitado não, falta 3 anos para eu pagar. Ela, seu nome tal. Eu falei, não, o seu lote está quitado. Eu falei assim, não, você pagou a última prestação dia 17. Eu falei assim, não, moça, não tem como, esse lote eu vou acabar de pagar ele quando meu filho fizer 16 anos. Ele só tem 13. Aí ela falou para mim assim, moça, deixa eu te falar, nós fazemos aqui um plano onde você indicando um comprador amortizava 3 parcelas das últimas parcelas do seu lote. E vocês indicaram tantas pessoas que o seu lote foi quitado este mês na parcela tanto. Eu ia pagar 398 parcelas, eu só paguei 218 parcelas. Para a glória de Deus, igreja. E às vezes é assim que Deus faz. Eu orei tanto, pedindo para Deus entrar nessa causa, que Ele entrou e colocou, e deu, como diz o outro, deu cabo. Acabou. Eu nem sabia. Nós indicamos, se nós compramos o lote, falava com amigos, com parentes, ela tem um lote, teve pessoas que até comprou e devolveu, mas elas foram lá e entraram. Cada pessoa que a gente indicava e a pessoa comprava, amortizava nas últimas parcelas. E isso aí para mim foi bênção. Foi muita bênção. Que no momento certo, o Senhor tirou do meu coração uma angústia a qual eu não sabia como resolver. Eu tinha saído de casa dessa forma. Eu cheguei a pedir dinheiro emprestado para um moço do carretão ali, Giovanni da Variedades. Pedi para um taxista amigo meu e naquele dia todo mundo estava sem dinheiro. E não foi só esse, eu estava com mandado de busca e apreensão também do meu veículo. Um Voyage que eu tenho na época. E aí uma moto minha que estava parada há 5 anos lá na minha mãe foi vendida. No mesmo dia Deus entrou com provisão em várias áreas da minha vida. Mas sabe por quê? Desobediência. Eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus e não quis guardar no meu coração e obedecer. A pessoa que me disse assim, vai chegar alguém que Deus está tratando com ela, vai te pedir dinheiro, mesmo que seja para comida, não dá. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Eu fiz todo o casamento dessa pessoa. Eu fui lá, aluguei sítio para ela, comprei as coisas para o bolo, fiz o almoço. E aí, assim que eu saí do sítio, que eu fui lá, ornamentei a igreja. Quando eu estava saindo da igreja, minha gasolina acabou no meio da rua. Quando eu fui no banco, não tinha dinheiro mais. Fui na carteira, não tinha dinheiro mais. E eu, todo final de semana, eu tinha muito dinheiro. Eu tinha bastante dinheiro a ponto de dar para minha mãe abençoar. Tinha vez que eu mandava para ela R$700. Na época de 2013, por aí. Eu tinha bastante dinheiro e entrei nessa luta. A ponto de começar a perder as minhas bênçãos. E só entrei no concerto quando eu fui para o concerto com Deus. Quando eu fiz a oração do concerto. Até a própria pessoa chegou para mim e falou assim, eu te falei. Deus me usou para te falar. Sabe aquela passagem que tem lá em Reis, se não me engano, 16, 17, primeira Reis, do profeta velho e o profeta novo? Quando Deus fala com você e você deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem. É isso que as igrejas hoje estão fazendo. Foi isso que eu fiz. Eu deixei de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus para ouvir a voz do homem. O Senhor nessa noite Ele está chamando a nossa atenção. Não creia em tudo que você vê, mas faça menção à voz do Espírito Santo. Mas como eu vou saber se realmente é a voz do Espírito Santo? Quando você tiver intimidade com Ele. Quando você entrar para o secreto, espere Ele se revelar a você. Busque a presença dEle na sua vida e você terá vida e vida em abundância. Essa é a nossa esperança. Ver Jesus, ouvir a voz do seu Espírito, ver Ele manifestar segundo a vida dEle nos céus. Ver também com Ele o lar eterno e ser semelhante a Ele para sermos transformados em imortais como Ele foi. E esse efeito é o que nos dá esperança como cristão. Se você não crê na vinda de Jesus, o que você estaria fazendo aqui? Eu estou indo à igreja, mas eu não sei se eu estou salvo, não. Eu estou indo para a igreja, mas será que Jesus vai vir mesmo? Essas são dúvidas que o Espírito Santo quer que você tire do seu coração. Eu vou para a igreja, mas meu filho não tem jeito mais não. Eu vou para a igreja, mas meu pai também, acho que não tem jeito mais não. Como eu disse para vocês, eu era a pior pessoa. E naquilo a qual eu era instrumento para fazer o mal, hoje o Senhor me usa para fazer o bem. Aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Se Deus fez na minha vida, com certeza Ele vai fazer na sua.
Eu falo para os irmãos que hoje é um defeito que eu tenho. Acreditar na mudança, na transformação de todo mundo. Que se Deus fez na minha, vai fazer na sua também. Inclusive, semana passada eu até disse para uma pessoa, eu não escondo das coisas, eu até falei para os meninos, né, dos meus meninos, que gostam de viver a vida deles. Eles vivem e eu falo, é processo que vocês vão passar. O que vocês plantar, vocês vão colher. Mas não pensa que eu vou fazer nada por vocês, não. Eu não posso fazer nada. Fiel é Deus. Bom é Deus. Eu sei da minha vida e do meu ministério. Aí teve uma pessoa que vai falar para mim assim, mas seus filhos, tá igual os filhos de Eli, sua casa é igual a casa de Eli. Eu falei assim, não, senhor. A minha casa é igual a casa de Eli, não. Eu não estou como Eli. Eu não deixei de anunciar a palavra de Deus nenhum só dia. Todos os dias que me é proposto, aonde Deus me envia, eu estou indo. Ele não fazia a palavra de Deus ouvido nem na sua casa e nem para o povo de Deus. E os filhos de Eli também não conheciam a Deus. Os meus filhos conhecem. Aí é eles e Deus para lá. A minha parte eu já fiz. Eu já ensinei no caminho. Agora, se eles não querem perseverar no caminho, eu que não vou levar eles, como eles estão desconcertados, para ficar dentro da igreja fazendo a obra de Deus, escandalizando a obra. O dia que eles quiserem fazer algo para Deus, eles que vai e façam de coração. Eu obrigar? Jamais. Eu não faço isso nem com eles e nem com as ovelhas. Porque para Deus é o nosso melhor. É de coração. E outra coisa, irmãos. Você critica tanto Eli, mas esquece que foi de lá que saiu um juiz. Foi da casa de Eli que saiu um juiz, que saiu um grande profeta. Samuel morava na casa de Eli, juntos com os filhos de Eli, junto com Eli. Mas a diferença foi, quem quis ouvir a voz? Quem ouviu a voz? Eli já não queria mais ouvir a voz de Deus. Mas Samuel estava ali, com o coração aberto. O Espírito Santo estava à porta e bate. Assim como o Senhor chamou a Samuel, o Espírito Santo também chama a você. E aí, você vai querer abrir? Você vai deixar ele entrar e cear com você? Um dos exemplos que eu também tenho usado nos últimos dias, se você vai embora aqui agora, estamos à noite, a luz do seu bairro acaba a ponto de você não ver um palmo na sua frente. Aí você tem que fechar toda a sua casa por segurança. Não é isso que nós vamos fazer? Fechar as portas e janelas? Não é isso que vocês vão fazer? Aí de repente, chega o seu filho batendo na porta, e o que você vai fazer? Abrir para ele entrar, não é o correto? Sim ou não? Sim. E se eu chegar lá batendo, depois do culto? Você vai abrir? Muitos vão duvidar e nem vai abrir. E se uma pessoa que você nem conhece, se você não conhece a voz, você vai abrir? Não. Assim também é o Espírito Santo. Você não conhece a voz dele, você não aproxima dele, você não é íntimo dele, como é que você vai deixar ele entrar e cear contigo? Como é que você vai obedecer a voz de quem você não conhece? É isso que Deus hoje quer, igreja. Que vocês venham voltar para uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida de busca na presença dele. Não é confiar na oração do irmão, não é confiar na oração do pai, não. Nos livra, sim, mas isso não te dá intimidade. Isso não te dá cumplicidade. Ele quer ser seu cúmplice, ele quer ser seu amigo, ele quer ser o seu instrutor. Ele quer te conduzir. Quando você vai para uma autoescola, você nem conhece o cara direito, mas você confia nas coisas que ele te manda fazer. E é bem sucedido, não é? Não tira sua habilitação, não tira sua carteira. Mas para isso você precisa dedicar um tempo em aulas teóricas. Sentar e ouvir palavras. Ser instruído da forma em qual você vai agir. E quantas pessoas que além de ser instruído não conseguem alcançar o objetivo? Levam pau. Hein? Não são poucas, né? Eu mesmo, quando fui tirar a primeira habilitação, levei 5. Ia de moto, tomei 7 até ontem, desisti. Não tirei mais não. Deixei para lá. Venceu a pauta e deixei para lá. Então não é somente, irmãos, a gente começar a ouvir, mas é praticar e praticar com excelência. Uma vida de dedicação à obra do Senhor. Daniel orava 3 vezes ao dia e não abriu mão disso, mesmo quando foi ameaçado. E ele, tendo a sua vida de obediência e oração, foi livre da morte. Foi lançado ali na cova e foi livre. Basta somente você ouvir e obedecer, permanecer firme e fiel na palavra de Deus, que Ele vai te dar o livramento.
Ele é o seu refúgio e fortaleza. Ele é seu socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Eu já vivi tantas palavras de Deus na minha vida, em momentos de tribulação, de luta. Mais vale um vizinho próximo que um parente distante. Vale muito mais. Às vezes você está tão preocupado, tão atribulado. Já aconteceu, não é vergonha para mim não. De eu fazer o meu último arroz, o meu último feijão, e de acordar de manhã, gente, não tem nada para me fazer. Meu Deus, não tem nada para me fazer. Eu não vou pedir minha mãe, não vou pedir ninguém. Aí de repente minha vizinha bate na porta, fiz uma feijoada, trouxe para você. Aí leva uma feijoada, arroz, couve, laranja. Deus é bom demais. E Ele nos dá todos os dias o sustento, tanto físico quanto espiritual. Mas nós temos que confiar. Se você não tiver uma vida espiritual alicerçada na palavra, se você não buscar com Ele, igreja, infelizmente você vai perecer. Você vai perecer. Mas o Senhor não tem prazer em ver ninguém sofrer. Ele quer que você venha ser bem sucedido. Ele já te deu essa herança, uma herança grandiosa. Mas você precisa buscar a purificação e a santificação na casa do Senhor. Ele quer que você venha ser como Ele é. Mas você precisa ser purificado pela palavra. Para que manifeste a fé. Pois a fé pois quem não crê também não pode ser purificado. A fé, ela é para quem crê. Porque quem não crê não pode ser purificado pela palavra. O Senhor, nessa noite, Ele faz menção dessa palavra. Porque o Filho dele veio por Ele. O Filho de Deus veio por Ele. Por obediência. E passou por transformações profundas. E nós recebemos a unção. Fomos nós que recebemos a porção a qual o Filho tinha direito. E o Senhor, nesta noite, Ele te diz que você será bem sucedido. Abra em Gálatas, capítulo 1, versos 4. Gálatas 1, 4. Amém? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Pai, para a quem seja toda a glória dos séculos e dos séculos. Amém. Amém? Ele morreu pelos nossos pecados e se entregou pelos nossos pecados. Ele carregou sobre si todas as nossas dores e Ele te purificou do seu pecado. Ele te libertou também do seu pecado. E é por isso que nós louvamos Ele a cada dia. João 10, 28, que as horas já se encontram avançadas. Aleluias. João 10, 28. Que diz assim: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém? Amém. O Senhor, nesta noite, Ele te afirma que ninguém pode tirar você dele. Uma vez que você já foi entregue a Deus como filho, e o Espírito Santo habita em você, e a vida de Cristo também está em você, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E Ele se fez o pão da vida, te deu um dom maior e celestial, que é o próprio Espírito de Deus. E todos que conhecem esse mistério terão um grande ministério sobre a terra, além de possuir a vida eterna. João, um pouquinho para frente, 17. Aleluias. João 17, 3. E a vida eterna é essa: que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Uma vez que você conhece a Deus como o único Deus verdadeiro, e a Cristo como o seu único Filho ao qual Ele enviou, você terá vida e vida em abundância. E aqui em 1 João, os irmãos não precisam abrir, capítulo 10, diz assim: Ora, Deus, o Deus de toda graça,
a quem Cristo vos chamou, à sua eterna glória, depois de teres sofrido um pouco. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirma e também te fortifica e te fundamenta. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, igreja? Esta é uma soberana vocação, a qual devemos ao Senhor. Esta vocação santa de apregoar o seu evangelho. Uma vocação de estarmos sempre em comunhão com o Filho e com o Pai. É uma vocação que traz liberdade e paz. Ninguém pode te impedir de anunciar a palavra do Senhor. É uma vocação que produz vida eterna. Ele está andando a cada dia e te designando a fazer esta vocação. E eu deixo para você esta noite o que está lá no livro de Lucas, capítulo 15, 16. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. O não, todos já têm. Você precisa dar a palavra ao Senhor, entregar a sua vida a Ele. Sim, eu creio. Eu recebo o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida e da minha casa. E cumprirá sobre você as promessas. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ainda que você não consiga anunciar o evangelho da salvação, o Senhor vai fazer por você. Ele vai te dar estratégia para que os seus e os da sua casa sejam salvos através da oração. O Senhor vai trabalhar através do testemunho. A palavra do Senhor, ela é uma faca que penetra em 2 gumes, no coração, nos rins, na coluna, na medula. Ele faz a ferida e Ele mesmo ligará. Ainda que você admoeste a palavra dentro do seu lar e as pessoas não dêem crédito naquela hora, no tempo oportuno, o Espírito Santo vai fazer esta boa obra sobre a sua casa, sobre a sua família. Um relato ao qual o Senhor está trazendo à minha mente aqui agora. Eu não sei se vocês já assistiram. Deus não está morto. Havia um professor e ele começou a desafiar um aluno. E ali, aquele aluno, ele queria fazer de tudo para provar que Deus existia. Só que, no final do filme, este professor ele é atropelado. E um pastor chega até ele e faz para ele uma oração. E ele vai e fala que não acreditava em Deus porque a mãe dele teve câncer, sofreu e morreu. Que Deus era esse que permitia a mãe dele sofrer. E ali o pastor fez com ele uma oração. E ele mesmo, após ter confessado a tristeza, a dor e a amargura que estava no seu coração, conseguiu ser limpo pela palavra confessada da sua boca. E ali ele se reconciliou com Cristo. Mas o Senhor, Ele tem obras maiores. Ele não quer que você morra sem produzir algo para Ele. Ele quer que você anuncie palavras de vida eterna. Ele não quer que somente você seja salvo. Ainda que aquela mãe morreu e o filho ficou na ignorância, chegou um momento que ele reconheceu a verdade. Assim também é nas nossas vidas. Reconheça. O Senhor Jesus tem um plano de salvação para você e para a sua casa e para todos aqueles que te servem. A obra do Senhor, ela é linda, ela é maravilhosa e depende de mim e de você para fazer. Mas como eu vou começar? Comece no seu lar. Comece administrando dentro da sua casa. E uma vez que você fizer essa boa obra dentro da sua casa, ainda que eles não estejam com você, igreja, mas o Senhor já tem eles escritos na palma da mão. Esta é a razão que me faz não deixar de anunciar o Evangelho. Eu já confiei os meus filhos na mão do Senhor. O nome deles estão gravados na mão do Senhor. E agora os frutos, as obras a qual o Senhor tem preparado para eles, vai ser no tempo de Deus. Mas enquanto você, se estiver difícil, se estiver pesado o fardo, não desista. Chame, peça ajuda em oração. Nós estamos aqui para orar uns pelos outros. E o Senhor já pagou um grande penhor por mim e por você. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade. Como as horas que estão para aleluia. Toda a muita glória seja dada ao Senhor. Eu volto a palavra para quem é de direito, amém? É de direito? De direito, pastor. Amém. Não, porque melhor do que direito que é esquerdo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, abre a palavra do Senhor aí. Provérbios capítulo 28. Nós vamos ler o versículo 13, amém?
Antes de nós entrarmos para a ceia, 28. Amém. louvado seja o Senhor, né? Por este momento aí, né? De palavra, onde que nós temos crescido na graça e no conhecimento, irmãos. Porque a maior revelação, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a cada dia que você lê ela, buscando no Senhor, ela vai te falar para você de uma maneira diferente. Amém? Provérbios 28, no capítulo 13. Louvado seja o Senhor. Acharei, gente? Amém. Diz assim a palavra de Deus aqui na versão, né? Glória a Deus. King James. Diz assim. Eu vou querer ouvir uma versão diferente, amém? Amém. Quem camufla as suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona. Amém, irmãos? Qual versículo? É o 13, 28 e 13. Isso é uma condição. Eu quero que vocês entendam isso. Amém? Pode ser ventilado para mim, não sei. Confessa e abandona. Recebe toda a compaixão de Deus. Quem quer ler nossa versão, pode ler. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amém. A sua está assim, Sansão? A minha também tá assim. Com sua boca confessa. Quem envolve as suas transgressões jamais prosperará, mas porque as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amém? Amém? Irmãos, é muito importante a gente entender que a palavra hoje ela foi levada aos seus corações. Como é que está o seu coração para receber? Quando você pega ela e guarda e você vive ela, você é próspero, você é feliz, você se torna realizado. Algumas passagens dos textos, na medida que a pastora vem trazendo a palavra, ela automaticamente ela foi levando um testemunho de vida. Amém? Testemunho de vida, o que ela verdadeiramente está vivendo. E eu já dei isso lá, já dei testemunho lá, já dei testemunho aqui, né? A questão desse posicionamento. Deus ele só mexe o tabuleiro a partir do momento que você toma uma posição de